Bom dia, boa tarde ou boa noite. Que o gracioso Deus esteja comunicando ao seu coração a soberana, santa e graciosa vontade dele. Que nós possamos, no dia de hoje, aprendendo com o estudo que teremos hoje, agradá-lo, fazer a sua vontade e ser servos bons, úteis e fiéis a ele. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Carta de Tiago, capítulo 4, versos 1 a 3, e hoje falaremos sobre oração. O texto da palavra de Deus nos diz assim: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Queridos, um dos assuntos mais comuns à vida cristã prática é a oração. Todo cristão tem como prova básica de sua vida com o Senhor a oração. Logo, todos imaginam que orar é coisa fácil, comum, corriqueira, cotidiana, trivial dos chamados crentes. Pensam assim: todo crente sabe orar, ou todo cristão sabe orar. É exatamente aí que nos enganamos. A questão inquietante às nossas vidas está no texto que escolhemos para a nossa reflexão hoje. Tiago coloca-nos contra a parede ao fazer essas afirmações que acabamos de ler. Ele mexe com a base de nossas convicções do senso comum cristão. Essa ideia de que todo crente sabe orar. Por isso, nós precisamos repensar esse assunto tão essencial às nossas vidas. E nós vamos pensar nisso respondendo 4 perguntas. Primeira pergunta: sabemos de fato orar? Segunda pergunta: toda oração agrada a Deus? Terceira pergunta: Deus é obrigado a responder todo tipo de oração? Quarta e última pergunta de nosso estudo de hoje: como devemos orar? Então, meus queridos, pensando na nossa primeira pergunta, sabemos de fato orar? Por ser a prática espiritual mais comum na vida de todo cristão, todos pensam que sabem orar. Repito, aí que nos enganamos. Não é porque sabemos dizer algumas palavras dirigidas aos céus, dirigidas a Deus, que sabemos orar de fato. Exatamente por imaginar que sabemos, o que discordo veementemente é que encontramos as maiores aberrações no que diz respeito à oração. Eu disse em nosso estudo anterior que a meditação é complemento de oração. E o que é meditação? Pensar. Pensar no que agrada a Deus deve ser a base de nossas orações. Então nós podemos partir para a nossa segunda pergunta. Toda oração agrada a Deus? Mas é claro que não. A resposta a essa pergunta é um sonoro não. Não. A maior prova disso está em nosso texto base. O que é que Tiago nos diz? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Comumente nos deparamos com ideias mais loucas sobre oração. Muita coisa ruim, de péssima qualidade, tem sido escrita sobre esse tema tão importante. Muitos cristãos estão sendo ensinados a pecar, contrariando a palavra de Deus. Gente que tem aprendido a colocar Deus contra a parede, a exigir direitos de Deus através da oração. Seria interessante isso, se não fosse antibíblico. E vou mais além, se não fosse satânico. Daí nós podemos partir para a nossa terceira pergunta. Deus é obrigado a responder todo tipo de oração? Responda essa pergunta com uma pergunta retórica. Por que ele estaria obrigado? Por que Deus estaria obrigado? Porque alguns egoístas acreditam mandar nele? Deus é Senhor de tudo, Deus é governador do universo, Deus é aquele que chama
todo o exército dos céus, contando todas as estrelas e chamando-os pelo seu nome. O governador do universo, o dono de nossas vidas, o Senhor da vida e o dono da morte, ele estaria obrigado a obedecer a alguns orgulhosos, egoístas? É claro que não. Essa ideia tola de alguns, baseada nas correntes da prosperidade, não encontra amparo bíblico. Soberba, egoísmo, autoritarismo, humanismo, ou seja, exaltação do ser humano, isso não intimida a Deus. Isso é a prova irrefutável do que Tiago diz nesse texto, dos prazeres que militam na vossa carne. Isso é carnalidade, nada mais do que isso. E o pior, associado a algo tão belo que é a oração. Queridos, o complemento desse texto nos traz luz sobre isso que eu estou dizendo para você. Quero que você leia aí, você abriu em Tiago capítulo 4? Leia comigo os versos 6, 7 e 10. Olha o que diz a palavra de Deus. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Meus queridos, o ser humano não pode dar ordens a Deus. Isso não tem amparo bíblico. Isso só tem sentido na cabeça dessa gente enlouquecida que anda lendo algumas bobagens por aí, alguns livros que acham que vai trazer vida espiritual, quando na verdade está levando a uma morte espiritual. Tem muito livro aí que os ensinamentos deles são água podre, são comida estragada. Não é alimento para a sua vida. A Bíblia é alimento para a sua vida. Veja aí o resultado dessa insanidade evangelical de nossos dias. Deus não responde a todo e qualquer tipo de oração. Alguns vão continuar orando debaixo de ensinamentos mentirosos e sofrerão por isso. Você quer aprender a orar? Leia a Bíblia. Ela é a resposta de Deus a nós. Vamos à nossa quarta pergunta. Como devemos orar? Com espírito obediente e humilde. Não podemos pensar que já sabemos tudo e que Deus está à nossa disposição para realizar nossos desejos. Eu fico pensando que algumas pessoas imaginam assim: Deus é como aquele gênio da lâmpada, que é esfregada, e aí sobe aquela fumaça, aquele formato, e diz assim: quais são os seus desejos? Deus não é o gênio da lâmpada. Deus não está pronto a realizar os nossos desejos. Na verdade, há alguns obstáculos que nos impedem as orações. E eu quero citá-los para você, e vou citá-los citando textos bíblicos da palavra de Deus. Um dos obstáculos é não pedir. Deus já sabe. Por que eu vou pedir? Mateus 21, 22 vai falar sobre isso. Outro obstáculo é não pedir com fé, ou pedir mecanicamente. O próprio livro de Tiago, capítulo 1, verso 5 a verso 8, vai tratar sobre isso. Pedir com motivos errados. Nosso texto base, Tiago 4, 3. Pedir em desacordo com a vontade de Deus. 1 João, capítulo 5, versos 14 e 15. Orar com pecados não confessados. Salmo 66, 18. Provérbios 28, 13. Usar repetições vazias. Mateus capítulo 6, versos 5 a 8. Orar para agradar as pessoas. Mateus capítulo 6, versos 5 a verso 8, novamente. Orar com o coração cheio de ansiedade, não descansando em Deus. Filipenses 4, versículo 6. Orar com problemas na vida que muitas vezes não estamos dispostos a resolver. Intrigas, picuinhas, problemas. É aquela ideia do pai que briga com o filho, do marido que briga com a esposa, da esposa que briga com o marido, com o familiar que briga com outro familiar, e diz assim: Senhor, muda o coração dele, quando nós precisamos ir lá e resolver a questão. Muitas vezes precisamos ir lá e reconhecer os nossos erros. Orar, pedindo que Deus resolva aquilo que nós podemos resolver, quando nós não estamos dispostos a resolver. Tudo isso é obstáculo à oração. A melhor maneira de aprendermos a orar é buscando a orientação da palavra de Deus. Ela está repleta de orações
que foram atendidas por Deus. Use como base de suas orações uma pergunta. Isso que estou apresentando em minhas orações glorifica a Deus? Se sua disposição for glorificar a Deus, você já começa acertadamente. A oração, meus queridos, não deve ser um fardo, algo que a gente imagina assim, é terrivelmente difícil. Não. Mas ela também não pode ser encarada como a chave da realização de nossos desejos, porque ela não é isso. Lembre-se, por causa de nossos pecados, nossos desejos estão corrompidos. Portanto, busque a glória de Deus e você irá orar de forma correta. Eu poderia trazer mais estudos sobre oração, mas a nossa proposta é irmos estudo a estudo para que nós tenhamos um conhecimento pelo menos básico e não nos estendermos muito também no vídeo. Mas ao final eu estarei apresentando alguns livros de oração para você e também uma orientação de que livros você não pode comprar sobre esse tema e não deve comprar. Tá bom? Vamos orar nesse momento. Pai bondoso, muito obrigado por este privilégio que temos de ter acesso à informação e ter acesso à Tua palavra e de poder, ó Senhor, aprender da Tua palavra com toda a liberdade. Há irmãos espalhados pelo mundo em locais em que eles não podem fazer uma oração, que eles não podem se reunir, muito menos portar, andar com a Tua palavra, a palavra de Deus, a palavra que é tão preciosa às nossas vidas. Ó Senhor, tenha compaixão desses nossos irmãos que são perseguidos. E obrigado, Senhor, pelo privilégio que nos é dado de então poder, num país livre como o nosso, ter acesso a essas informações através de uma rede social, a igrejas, a oração, a Tua palavra. Assim nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero trazer aqui algumas orientações para você de livros sobre oração. Eu não vou dizer que eles são os melhores, mas são livros muito bons. E vou dizer para você que tipo de livro você deve evitar quando você procurar aprender sobre oração. Deixa eu primeiro mostrar o que há de bom aqui. É claro que nós estamos utilizando o livro do Richard Foster, Celebração da Disciplina, e aqui tem um capítulo completo sobre oração. Tá? E esse livro é muito bom, precioso. Há um livro com o título Oração. Essa capa deve ser já uma capa antiga, porque ele está nas suas primeiras edições aqui, mas deve ter outras edições. Oração, O. Hallesby, da Casa Editora Presbiteriana, ou Cultura Cristã. É um livro bom de oração também. Do mesmo autor de Celebração da Disciplina, Oração, Refúgio da Alma, Richard Foster. Aqui ele foi publicado pela Cristã Unida. Tá? É um livro muito bom também sobre oração. E no estudo passado eu falei sobre uma mulher chamada Madame Guyon. E ela tem um livro também sobre oração chamado Experimentando as Profundezas de Jesus Cristo. Deixa eu ver aqui, se dá para você ver direitinho. Experimentando as Profundezas de Jesus Cristo através da oração. Também é um livro muito bom. Tá? É claro que existem outros livros. Todos os bons livros de teologia sistemática vão trazer capítulos sobre oração. Os grandes homens de Deus, como Lutero, Calvino e outros mais, William Carey, Charles Spurgeon, todos esses escreveram sobre oração. E você tem excelentes e preciosas informações, ricas informações sobre o assunto. Mas evite todo e qualquer livro sobre oração que vai te induzir a dar ordens a Deus. Eu vou dizer para você qual foi o pior livro de oração que eu já li. Se você tiver ele na sua casa e não tiver lido, você não perdeu nada. Se tiver lido, por favor, desconsidere as ideias dele porque são heréticas. O Nome de Jesus, de Kenneth Hagin, onde Kenneth Hagin vai advogar a ideia de que Deus nos dá uma chave ou um cheque em branco para nós fazermos o que nós quisermos. Isso aí, meus irmãos, é completamente antibíblico e extremamente perigoso. Evite todo e qualquer livro nessa linha. Todo e qualquer livro que fale da oração como você coordenando e mandando tudo. Porque Deus é soberano. E Deus não se deixa mandar pelo ser humano. Tá bom? Concluímos aqui o nosso estudo de oração.
Nosso próximo estudo será na quarta-feira e nós iremos falar sobre o aprendizado da palavra de Deus. Tá certo? Deus abençoe a sua vida através de Cristo Jesus.